Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Irmão Miquel passando aqui, pode me chamar de Mike. Que Deus vos abençoe. Quero deixar uma palavra da parte de Deus. Peço que você se inscreva no canal, dando like, comente, compartilhe com alguém da sua família, com um amigo, alguém do trabalho. Quando você assistiu o conteúdo e vê, olha, fulano precisa ouvir, cicrano precisa ouvir esta palavra. Então você pode nos ajudar, ser o nosso ajudador nesta obra do Ide Pregar o Evangelho a toda criatura. Eu não quero ouro, não quero prata, não quero carro, não quero casa. Eu só quero que você nos ajude orando por esta obra, por este canal, para o Senhor dar graça e nos prosperar, atingindo pessoas para a glória do Senhor Jesus. E quando você vai lá no like, dá um like, tão insignificante, você chega lá, clica no like, você faz um comentário, você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é de suma importância e compartilha para outras pessoas. Mas vamos lá, vamos ler uma palavra. Este é o segundo vídeo tratando desse assunto, falando sobre as riquezas, né? Como a riqueza pode interferir na vida de uma pessoa, até para a salvação. Né? Já gravamos um primeiro vídeo, haverá 5 vídeos falando desse assunto. E aqui eu quero ler no Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo 18 a seguir. Tem um título, O Homem Rico. Em algumas Bíblias, algumas traduções, vai estar escrito o príncipe rico, ou o mancebo rico, ou o jovem rico. Né? Vamos ler. Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tem, reparte-o entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele ouvindo ele isto, está escrito assim na Bíblia, né? E ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram, logo, quem pode salvar-se? E ele disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. Então aqui, amados, nesse vídeo, o jovem, o rico, o príncipe rico, o mancebo rico, chegou ao Senhor Jesus, né? Ele já chegou com aquela bajulação. E o Senhor Jesus, ele não aceita bajulação. Cuidado com os bajuladores, que ele só vai falar coisas boas que você quer ouvir. O Senhor Jesus não aceita bajulação. Ele aceita adoração. Então, se você for a ele com o coração contrito e quebrantado, adorar ele, ele aceita, mas com bajulação não. Então o bajulador ele vem com palavras bonitas, sabe? Palavras bonitas, nossa, elogiando demais, aquela coisa toda. E foi assim que esse mancebo rico chegou, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então ele fez uma pergunta maravilhosa, de suma importância para mim e para você. Que hei de fazer para ter a vida eterna? O que hei de eu fazer para ter a vida eterna? Eu e você, eu posso responder
com o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 33, se não me falha a memória, que foi uma pergunta que um carcereiro lá da cidade de Filipos perguntou para Paulo e Silas. O que é que eu tenho que fazer, meu filho, para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu no Senhor Jesus. E naquela mesma noite ele foi batizado. Ele e a casa dele. Ele era o carcereiro. Um homem que, pouco tempo antes desse acontecimento, ele tirou a espada para se matar. Lá em Atos capítulo 16. Mas voltando aqui nesse texto, o homem já foi bajulando. E tem pessoas que é desse jeito. É uma pessoa meio hipócrita, bajulador demais, com interesse, tal. Mas até o momento que você está concedendo benefícios a ela. Quando acaba, a torneira se fecha, a pessoa vai falar mal de você, vai se retirar e acaba o interesse. Mas o jovem perguntou a Jesus e o Senhor Jesus falou: olha, ninguém é bom senão um, que é Deus. Então só Deus é bom. A humanidade, o homem caído que pecou não é bom. Porque bondade é um atributo de Deus. É uma característica comunicável de Deus. Ou seja, a bondade é uma característica que vem de Deus. Deus tem os atributos, as características incomunicável, que é onipotência, onisciência e onipresença. Deus não compartilha dessas características com ninguém. Só Ele tem todo o poder. A onisciência é o poder de saber o que vai acontecer daqui a 2000 anos, 3000 anos. É o poder de saber o que você está pensando, do que você está premeditando na sua mente. Isso é a onisciência. E a onipresença está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, no céu, na terra, no espaço, na eternidade. Isso só Ele tem. Ele não compartilha conosco. Isso são os atributos, as características incomunicáveis de Deus. Mas Ele tem as suas características comunicáveis, que é a santidade, a misericórdia, a bondade e muito o amor. Então são atributos, características que é de Deus e Ele compartilha conosco. Quando nós o aceitamos como Salvador e o seguimos, Ele divide conosco essa característica. Então, por isso que o Senhor Jesus falou, não há ninguém bom, não há um senão bom, que é Deus. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Por isso que Ele enviou o Senhor Jesus para nos salvar. Louvado seja Deus. E o homem fez uma boa pergunta, o que ele fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, tu sabes os mandamentos, tu tens seguido os mandamentos, tu tens guardado os mandamentos. E ele querendo dar uma de santarrão, quais? E o Senhor Jesus começou a citar alguns. E ele falou, não adulterarás, ou seja, não seja um adúltero, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. O Senhor Jesus falou alguns aqui, honrar o pai e a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quem honra o pai ou a mãe terá os dias prolongados na terra, viverá mais tempo nessa terra. Não mentir, né? Não levantar falso testemunho, não furtar, não roubar, não matar. E disse ele todas essas coisas, tenho observado desde a minha mocidade. Esse moço falou que tinha observado essas coisas. Eu acredito que o Senhor Jesus complementou também com os outros mandamentos que se encontram em Êxodo capítulo 20, versículo 1 a seguir, que não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, conforme é em cima nos céus, embaixo na terra e debaixo da terra. Então, Deus, ele falou para o povo de Israel, e ele fala através das Sagradas Escrituras, a toda pessoa que quiser seguir a ele, não terás outros deuses diante de mim. E no primeiro vídeo eu falei sobre o Deus verdadeiro e o Deus Mamon, que é o dinheiro. E aqui a gente continua falando desse assunto. Então não terás outros deuses diante de mim. E aqui nesse texto, o homem falou que guardava os mandamentos. Então, não terás outros deuses diante de mim. Ele quis dizer a Jesus que ele guardava desde a sua mocidade. Não terás, desde a sua meninice, outros deuses diante de mim. Ele falou, isso aí eu já faço. Não tem outro Deus além de Deus. Não terás, não
não farás para ti imagem de escultura conforme é em cima do céu, embaixo na terra e embaixo das águas. O homem não pode pensar como é o céu, como é Deus, como é Jesus, como é o Espírito Santo, como é o anjo, querubim, serafim, e fazer uma estátua e prestar culto e adorar e colocar, mandar desenhar, colocar um adesivo no carro, na moto, dizendo que é Maria, que é Aparecida, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é o anjo. Isso é pecado. O homem não pode pensar nada dessa terra. Todas essas estátuas que você vê aí, aqui na terra, Cristo Redentor, essas coisas aí de política, é tudo pecado. Não pode. Diante de Deus é pecado, porque é um ídolo. E embaixo da terra, e embaixo nas águas. Também Deus falou, não pense como é que é embaixo das águas e faça uma estátua. Por que Deus falou isso? Para que não tomasse o lugar de Deus. Para que as pessoas não adorassem essas coisas inventadas no lugar de Deus, como sereia e outras coisitas mais aí. Sereia, que o povo pensa aí que fizeram, faz as estátuas, desenhos, essas coisas, para não ser adorado no lugar de Deus. Então o homem falou que amava o próximo como a si mesmo, porque ele falou que guardava os mandamentos de Deus. Aí ele todo santarrão diante de Deus. E tem Bíblia, tradução que fala, o que me basta ainda, que ele foi meio soberbozinho, dando uma de santarrão diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele ama a Deus acima de todas as coisas, né? E ele ama o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é querer não o melhor, mas querer o igual. Então, se eu quero uma boa casa, eu tenho que desejar para o meu próximo uma boa casa. Se eu quero uma boa roupa, eu tenho que dizer, quando eu amo o meu próximo, aquele que estiver necessitado mais perto de mim, eu quero que ele tenha uma boa roupa igual a minha. Ou, no nível, eu quero que ele tenha uma boa casa. Eu quero um bom carro. Se eu amo o meu próximo, eu quero que ele tenha também. Desde que seja de uma forma digna. Isso é amor. Então, se eu tenho um bom prato de comida e eu estou vendo uma pessoa necessitada, bateu na minha porta e tá com fome, se eu falar para ela, volte depois aí que eu te dou um prato de comida. Aonde está o amor ao próximo? Sendo que eu estou saciado. Ou se eu vejo uma pessoa, como o Tiago fala, com frio, necessitando de uma roupa, e eu falo para ela, se aqueça, ela vai se aquecer se eu não der uma roupa digna para ela, ou um cobertor. Assim como eu desejo ter uma roupa para me aquecer o meu corpo, para cobrir minha nudez, e um cobertor no frio. Então se chega alguém na minha casa e eu faço isso, eu estou praticando o quê? O amor ao próximo. Então o Senhor Jesus falou, rapaz, você falou que é o cara, guarda os mandamentos de Deus. Mas já que você guarda, eu vou ver agora, vou fazer um teste. O Filho de Deus conversando com um jovem rico. Pega os teus bens, porque ele estava servindo a mamon, ao dinheiro. Ele era muito rico. Pega o teu dinheiro, divide com os pobres. Quando ele ouviu isso, ele se retirou. Aqui no versículo 22. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Lembra do primeiro vídeo falando do tesouro no céu e do tesouro na terra? Jesus falou para ele, vou te dar um mandamento aqui, já que tu é todo santarrão, guarda os mandamentos, eu sou um filho de Deus, eu vou te dar um mandamento aqui. Vende tudo quanto tem, reparte entre os pobres. Jesus não falou para ele dar tudo que ele tinha aos pobres, mas para repartir. Ou seja, ele não tinha amor a Deus, ele não tinha amor ao próximo, porque não ajudava. E a prova está aqui, que ele se entristeceu e se retirou. Ele chegou perguntando o que é que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus deu a receita, guarde os mandamentos. E guarde os mandamentos, ame a Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como a si mesmo, guarde os demais mandamentos e não seja avarento. Não sirva a dois senhores, porque você há de se dedicar a um e desprezar ao outro. E aqui o Senhor Jesus continua. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas.
Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Entendeu aqui? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas. Ou seja, aquelas pessoas que só se dedicam ao material. Aquelas pessoas que têm o Deus chamado Mamon. Dificilmente, se ela não se converter, não aceitar o Senhor Jesus, não buscar o Deus verdadeiro, dificilmente elas serão salvas. Porque são pessoas que só se dedicam à avareza, aos bens terrenos, a juntar tesouro na terra, onde a traça rói, onde a ferrugem consome, onde os ladrões vêm, mina e rouba. Então são pessoas que não servem a Deus, que não temem a Deus, esse tipo de rico aqui que o Senhor falou. Eles não temem a Deus, mas servem a Mamon. São avarentos. Eles são capazes de tudo para se manter no poder, para se manter com riqueza. Mas que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Dá o like, compartilha e comenta. A paz do Senhor Jesus esteja convosco.